Bom dia, querido, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Para quem eu não vi, eu quero te desejar um Feliz Natal. Espero que sua ceia seja excelente, assim como foi a minha. Vamos falar hoje sobre o culto da família, amém? Vamos tratar algumas coisas, vamos crescer um pouquinho essa manhã. Você está comigo? A palavra que o Senhor colocou no meu coração é família, o projeto de Deus. Amém? Já quero que você abra comigo, por favor, lá em Gênesis capítulo 1, verso 26, um texto bastante conhecido. Vamos começar com ele. Gênesis 1, 26. Você achou? Diz assim: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio. Fala comigo, domínio. Deus, ele criou a humanidade com um propósito: ser a imagem dele e ter domínio. Tudo que Deus faz com um propósito. Amém? Família é o projeto de Deus, porque Deus vê a família bem-sucedida. Amém? Então Deus, quando Ele está criando o ser humano, Ele disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine ele. Quem? O homem. A palavra de domínio quer dizer autoridade. Então Deus já deu para o homem a capacidade de refletir a Deus, sendo a sua imagem, e deu a ele também a autoridade. Vamos continuar lendo? Aí diz assim: domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Então Deus aqui, Ele está planejando o ser humano, assim com a família. E Deus está falando: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então Deus, Ele tem expectativa na nossa família. Deus nos deu na nossa família autoridade. Nós que temos uma família precisamos entender qual o projeto de Deus para a minha família. O projeto de Deus para a minha família é que eu tenha autoridade, é que eu reflita a Deus na minha família. Está comigo? É que eu transmita quem Deus é, porque Deus é um Deus de família. E quando Deus arquitetou toda a terra, quando Deus, Ele estava fazendo, Ele fez tudo perfeito. Deus não fez a terra de qualquer forma, não. Deus fez tudo perfeito. E quando Deus criou o ser humano, o homem e a mulher, Ele criou com a perfeição, para que eles fossem bem-sucedidos. Só que não adianta nada Deus dar essa autoridade para o homem, que ele seja a imagem e semelhança, e o próprio homem não fazer a parte dele. Quem sabia que Deus, ele anda em conexões com o homem, em unidade com o homem? Quando Deus aqui está falando, façamos um homem à nossa imagem, à nossa semelhança, Ele estava desenvolvendo a comunhão com o homem. Deus não criou o homem simplesmente para ele ser um robô, não, mas pelo contrário, Ele desenvolveu a comunhão com o seu Criador. Amém? Então, no culto da família, nós vamos falar hoje sobre o projeto de Deus para a sua família. Eu não sei como você entrou aqui, eu não sei como está a sua família, mas eu quero te falar uma grande novidade. Se você receber essa palavra, sua família, a partir de hoje, pode se transformar. Porque nós temos um adversário contra a nossa família. Nós sabemos quem é o nosso adversário. O nosso adversário, ele quer deturpar os nossos filhos. Ele quer entrar no casamento, destruir o casamento. Sabe por quê? Porque ele quer desvincular a comunhão do homem com Deus. E se o homem não tem comunhão com Deus, a sua família não vai ter comunhão. Está comigo? Deus, Ele está falando, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, para que andasse junto com o homem, orientando o homem, falando para o homem aquilo que ele precisava fazer, como domínio, como autoridade. Vai comigo para o capítulo 2, verso 4. Gênesis 2, 4 diz assim:
Esta é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda nenhuma planta no campo, na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Então, primeiro Deus criou o homem à imagem e semelhança dele e deu a ele domínio. Logo depois, Deus criou o homem com um propósito: lavrar o solo. Você está comigo? Na nossa família existe a nossa parte. Cada um na família tem que fazer a sua parte. Isso se chama unidade. Deixa eu falar para você, meu irmão, minha irmã. Uma família que anda em unidade, o diabo não pode parar. Uma família que entende cada um o seu papel, o seu propósito, o diabo não pode parar, ele pode tentar, é o papel dele. O diabo não vai desistir. Ele vai continuar tentando. E quanto mais nós andamos em unidade na nossa família, falando as mesmas coisas, irmãos, nós vamos a cada dia mais se fortalecer. Nós vamos a cada dia ficar mais fortes e ficar atentos a esses lados do inimigo, do nosso adversário. Porque ele quer destruir essa palavra comunhão, unidade, esse é o propósito dele. E se ele conseguir entrar numa família, destruir essas bases elementares, irmãos, a família vai ficar destruída. Então é necessário nós, como famílias, atentarmos. Qual o meu papel na minha família? Deus, ele nos chamou para que a nossa família seja bem-sucedida. Amém? E, então, quando ele criou o homem, ele deu capacidade para que o homem fosse bem-sucedido. E aqui, o texto está falando que Deus, ele ainda não tinha feito chover, porque ainda não tinha um homem para lavar a terra. Então, nós vamos trabalhar nesse primeiro ponto, domínio, vamos trabalhar nesse ponto de lavrar a terra. Irmãos, lavrar significa trabalho. Deus criou o homem para lavrar a terra, mas para que o homem fizesse alguma coisa. Deus criou os céus e a terra e colocou o homem lá no jardim, mas o homem não vai ficar lá, simplesmente colocar uma rede lá em qualquer árvore e ficar lá de boa. Não, ele tinha que lavrar o solo. E lavrar o solo demanda esforço. Amém? Para que aí sim a família fosse bem sucedida. Então Deus, ele começa a dar a ordem para o homem, Deus começa a colocar a visão que ele tinha do projeto dele de família para o homem, que é de sucesso. Só que Deus faz a parte dele e nós precisamos fazer a nossa parte. Então, como está o solo da nossa família? Amém? Precisamos entender como está a nossa família. Então, nós estamos aqui no culto da família, último culto da família do ano, para, irmãos, mudar nossa mentalidade. Irmãos, entender que família é o projeto de Deus. Deus conta com você para que sua família seja bem-sucedida, porque a sua família é bem-sucedida, vai alcançar outra família bem-sucedida, que vai alcançar outra família. É o propósito de Deus. Porque famílias fracas, irmãos, igreja vai ser fraca. Famílias fortes, igrejas fortes. Eu não sei se você percebeu, mas essa igreja aqui é uma igreja que cuida da família. Então, no mês, um domingo no mês, nós tratamos sobre família. Um domingo no mês, nós tentamos trazer uma mensagem como essa para que você reflita. Como está a sua família? Como está o solo da sua casa? Se de repente está espinhoso, irmãos, mete a mão no arado. Começa a consertar aquilo que está fora do lugar. Existe o nosso papel, nós precisamos assumir as nossas responsabilidades. Porque a família não é uma pessoa, são várias. E quando você faz sua parte, quando você anda em amor, a outra pessoa ela se constrange, não tem como. Porque o amor, ele constrói pontes. Então, de repente, você está aqui, sua família, de repente, está andando em conflito, seja você a primeira pessoa a semear o amor. Seja você a primeira pessoa a construir pontes em amor, fazendo a sua parte, cultivando o seu solo. Ah, mas meu pai não está fazendo a parte dele, faça a sua. Porque às vezes nós queremos que o outro faça a parte dele, mas nós não fazemos a nossa. Está comigo? Faça a sua parte, cultive o seu solo da sua família. É necessário entendermos que nós temos um adversário que quer destruir a sua família. Com contendas. Já viu que às vezes já aconteceu isso comigo, lá em casa, às vezes a gente está lá e às vezes acontece algo que a gente briga por nada. Ou é só lá em casa?
a gente brigou? Não sei. É o inimigo, irmãos. Tentando colocar coisas no solo da nossa casa. Tentando colocar pedras. Ei, nós precisamos ficar atentos. Colocar o diabo para correr na nossa família, não aceitar, irmãos. Deus nos deu autoridade no nosso lar. Então nós precisamos identificar aquilo que é ação maligna e falar, diabo, pode saindo. E cultivar o solo da nossa família. Está comigo? Aleluia. Vamos para o verso 15 de Gênesis 2. Diz assim: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden, para cultivar e o guardar, ou seja, o trabalho aumentou. Primeiro, Deus deu a ele domínio, que ele fosse imagem e semelhança de Deus, e depois Deus falou que ele tinha que cultivar o solo, e agora tinha que guardar, ou seja, na nossa família sempre vai ter algo para a gente melhorar. É para você dar um amém agora. Sempre vai ter na nossa família algo para melhorar. Amém? Sempre vai ter algo que a gente precisa melhorar, irmãos. Então, primeiro, dominar, depois cultivar o solo, depois guardar. Irmãos, não é só cultivar, tem que guardar. Se você já melhorou, ou se alguém na sua família já melhorou algo, de repente relacionamento, guarda aquilo que você já conquistou. Se já melhorou um pouquinho, já celebra. Eu tenho melhorado um pouco no relacionamento da nossa família. E com isso, eu estou celebrando. Assim como você, eu tenho dificuldade. Toda família tem suas dificuldades. Mas cada momento que eu melhoro, eu celebro. Porque antes eu não conseguia, hoje eu já estou conseguindo um pouco melhor. Então na nossa família vai ter, às vezes, conflitos familiares. Então precisamos atentar para aquilo que já está melhorando. Guardar aquilo que já está melhorando. E criar expectativa para aquilo que vai melhorar amanhã. Porque às vezes nós queremos o amanhã, mas não vivemos o hoje. Queremos que a pessoa esteja já no nível, já que a gente já está, mas ei, vamos descer um nível. Vamos falar o mesmo linguajar da nossa parentela, da nossa família, para que possamos caminhar junto. Ei, a nossa família não está competindo contra nós. A nossa esposa não é nossa adversária, o seu esposo não é o seu adversário. Somos parceiros, filhos. Vocês não são adversários dos seus pais. Só que o diabo está entrando nas famílias com divisões, facções, coisas pequenas, que às vezes nós não atentamos. Está comigo? Guardar a nossa família. Guardar a nossa casa. Irmãos, quem guarda somos nós. É você, sou eu. É atentar, é ficar atento àquilo que você já melhorou e guardar. O que é guardar? É você colocar em um lugar precioso. Essa parte é nossa. Deus, Ele nos deu a habilidade, irmãos, para vencermos os desafios. Isso se chama graça. Mas existe o nosso esforço. Amém? Aí no verso 16 diz assim: e o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Cuidado da família. Cuidar dos nossos filhos, do nosso casamento. Irmãos, família é o projeto de Deus. Se você não cuidar, irmãos, o diabo ele vai achar uma oportunidade para destruir sua família. Amém, irmãos? Então o diabo ele quer destruir as nossas famílias como? De uma forma extraordinária? Não, é coisas pequenininhas. Divisões, facções, cada um buscando seus próprios interesses. Coisas como essas vão entrar no nosso lar. E quando nós vamos parar para analisar, irmãos, coisas estão acontecendo no nosso lar que às vezes a gente não vigiou. E Deus deu uma ordem para o homem. Ele falou para o homem cultivar, ele falou para o homem guardar, ele falou para o homem dominar, e ele falou, ó, não comerás de tal coisa, de tal árvore. Irmãos, hoje nós estamos em um tempo onde nossos filhos estão sendo afetados. Tantas influências vindo de encontro aos nossos filhos. Precisamos guardar, irmãos, a visão.
Amém? Ganhar o coração dos nossos filhos. Porque não tem como colocar os nossos filhos em uma bolha. Em algum momento os nossos filhos vão estar em ambientes ruins, irmãos. Então, quando nós guardamos a nossa casa, quando nós ganhamos o coração dos nossos filhos, nós colocamos base neles. Nós falamos para eles como é importante falar as mesmas coisas. Porque tem influência na escola, lá no TikTok, onde seu filho vê, na internet. Porque como que o diabo tentou, Eva? Com a pergunta: será que é isso mesmo que Deus falou? Que você vai morrer? Irmãos, o diabo ele é sagaz. E às vezes ele vem com as suas sutilezas na nossa família. Tentando tirar, às vezes atacando os nossos filhos. Com coisas que todo mundo acha que é normal. E nós precisamos estar atentos, irmãos. Precisamos guardar os nossos filhos. Guardar a nossa casa. Cultivar o solo. E botar o diabo para correr. Amém? Tantas influências, irmão. Deixa eu falar para você. Você tem orado pelos seus filhos? Você é autoridade sobre os seus filhos, irmãos. Você deve orar. Falar: diabo, sai da vida do meu filho. De repente você está aqui, seu filho de repente não está caminhando. Eu vou te dar uma dica. Trate ele como o mais crente, como a pessoa mais crente que você conhece. Mostre para ele Cristo. Não religiosidade, mostre Cristo. E você vai ver o que vai acontecer com o seu filho. Amém? Porque o diabo ele não está brincando, ele está desesperado porque nós estamos vivendo os últimos dias. Quantas influências, irmãos, têm chegado na nossa família? Com filmes, com séries. Irmãos, tem muita coisa acontecendo no mundo espiritual, e nós que somos espirituais precisamos estar atentos. Precisamos estar ligados no que nosso filho está falando, o que nossos filhos estão vendo. Eu, como líder dos jovens, eu estou atento. Porque eu sou o pai espiritual dos jovens. Então, vindo e mexe, eu estou lá, olhando o status dos jovens. Por quê? Eu sei que existe uma influência maligna tentando tragar os adolescentes e os jovens. Não sei se você sabe, mas o nível de suicídio no meio dos adolescentes só tem crescido. Tantas coisas têm acontecido, irmãos, para tentar roubar os nossos jovens, os nossos adolescentes. Precisamos ficar atentos. Ficar ligados. Porque essa parte é nossa. É nós que guardamos a nossa casa. Somos nós, irmãos. Está comigo? Quero que você abra comigo, por favor, lá em Salmos 127, verso 1. Salmo 127, 1. Você achou? Diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a... Então, se o Senhor não for a base da nossa casa, em vão é o nosso trabalho como família. Irmãos, Deus é o centro da nossa família. Deus é a base da nossa família. Foi Deus que criou a família. Foi Deus que colocou o projeto família em ação. Então, se o Senhor não edificar, se o Senhor não for aquele que coloca a base na nossa família, em vão são aqueles que edificam. E eu fico pensando, irmãos, nós, como igreja local, nós pensamos sempre em te abençoar. Nós pensamos sempre nos eventos para que a sua família seja abençoada. O propósito dessa igreja nascer é para que você entenda que você deve guardar a sua família. Essa igreja aqui ela só existe porque o propósito é cuidar de vidas, famílias. Quantas famílias entraram aqui destruídas e hoje estão restauradas? Porque o propósito é esse, irmãos. Essa igreja só nasceu porque é para cuidar de pessoas, cuidar de famílias. Quantas pessoas entraram aqui, só a esposa
cristã, e hoje a família toda. Irmãos, o Evangelho funciona. O Evangelho é real. Quando Deus é a base, irmãos, o diabo pode tentar, mas ele não consegue. Quando Ele é o construtor, quando Ele é aquele que edifica, irmãos, o diabo pode tentar, mas ele não consegue. Quantos testemunhos nós temos aqui, irmãos? Quem está aqui há pelo menos 6 meses? Aqui, congregando conosco. 6 meses, 1 ano. Algumas pessoas. Tem transformado sua vida, essa palavra? Tem transformado? Tem mudado sua casa? Funciona, irmãos. Quando nós colocamos a palavra como base da nossa vida, irmãos, não tem como dar errado. Então, se o Senhor ele não for o centro, se Ele não for aquele que edifica, em vão somos aqueles que edificam a nossa casa. Porque quem edifica a casa não é só uma pessoa, é todo mundo que mora naquela casa. Então, existe o papel do pai, da mãe e dos filhos. Todo mundo andando em unidade. Todo mundo falando as mesmas coisas. É necessário, irmãos, nós entendermos como está o diálogo da nossa família. Será que existem divisões? Será que existem facções? Precisamos ficar atentos. Precisamos cortar isso, irmãos. Falando as mesmas coisas. Unidade. Irmãos, o diabo odeia a unidade. Porque onde há unidade, Deus derrama. Irmãos, unidade é algo poderoso. Uma família unida, irmãos, ela faz coisas extraordinárias. Está comigo? Aleluia. Vamos continuar lendo? Eu vou repetir o verso 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes aos seus amados. Ele o dá enquanto dorme. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Os nossos filhos são herança do Senhor. Deixa eu falar algo para você. Nós fomos abençoados por causa de um homem chamado Abraão. A sua família é abençoada. Fala assim comigo, a minha família é abençoada. As bênçãos do Senhor foram derramadas sobre sua família, meu irmão. Aceite isso. Receba isso. Seus filhos são herança do Senhor. Ei, começa no seu lugar mesmo, colocar o diabo para correr na vida do seu filho, se ele está sendo influenciado. Começa a fazer sua parte orando, dando testemunho de Cristo, guardando a vida dele em oração. Amém? E trazendo ele para cá no culto da família. Você pode dar uma glória a Deus, meu irmão. Tem a nossa parte também. Qual é a nossa parte? Culto da família. Vamos lá, no culto da família. Já orou, já botou o diabo para correr. Qual é a parte agora? Está aqui nesse lugar porque a unção do Senhor despedaça todo o jugo. Toda a cadeia. Não tem como resistir à unção. No momento desse de unidade, da unção pairando nesse lugar, irmãos, grilhões são quebrados. Deixa eu falar para você. Essa semana agora, nós fomos lá no presídio. O último dia lá de unidade a qual nós estamos, e foi uma dificuldade para nós entrarmos lá, porque estava tendo uma revista lá na unidade que nós estávamos, e aonde nós temos a aula do Rema, é uma igreja, e no pátio estava tendo revista das galerias, e tinha lá no pátio lá aproximadamente 300 homens, né, lá. E o segurança lá o agente penitenciário falou com a gente se a gente queria mesmo passar por lá, porque aqueles homens lá, eles não eram aqueles que estavam habituados a estar na igreja, e a gente vai lá. E nós passamos no meio daquele lugar, irmãos, 300 homens. Aquele lugar, irmãos, e eu fiquei vendo quantas famílias ali, irmãos, que o diabo está brincando. É sério, irmãos.
precisamos cuidar da nossa família. Precisamos cuidar da nossa casa. E eu vi lá, irmãos, tantos solos férteis. E nós entramos lá, na parte lá onde tem uma igreja lá dentro, e nós fizemos lá o último módulo lá do Rema prisional. E teve uma hora lá que estava eu e mais um irmão lá da Pedra lá, saímos lá do ambiente lá, porque tinha alguns monitores, e nós estávamos lá. E alguns deles se aproximaram. Pastor, ora por mim. Vamos orar. Eles sabem que estão errados, mas eles sabem que existe um Deus. Amém? E naquele momento nós estávamos lá oramos por eles, ministramos um novo nascimento, alguns nasceram de novo, outros não. Mas eu quero que você pense, quantas famílias poderiam ser alcançadas? Irmãos, o diabo não está brincando, esse diabo. Ele está indo contra a família, contra princípios básicos de unidade. Eu não sei o que levou eles a estarem lá, irmãos. Mas eu tenho uma certeza, se eles acreditarem na palavra, a família deles pode ser alcançada. A vida deles pode ser mudadas. Porque funciona a palavra, irmãos. Amém? Então o texto aqui está falando de nós guardarmos a nossa casa, que o Senhor seja a fonte do nosso lar. Eu quero que você abra comigo, por favor, lá em Amós 3:3, por gentileza. Amós 3:3. Você achou? Diz assim: andarão dois juntos se não houverem entre eles o quê? Acordo. Como está a sua família? Será que todo mundo falando as mesmas coisas ou está tendo desacordo? Porque um vai para o lado, o outro vai para o outro. Acordo, falando as mesmas coisas. Quero que você abra comigo na 1 Coríntios, por favor, capítulo 1, verso 10. Hoje a gente vai ler bastante a Bíblia, amém? Trazer base para você. 1 Coríntios 1:10 diz assim: rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Falando as mesmas coisas. Será que vão andar dois juntos se não estiverem de acordo? Não tem como, irmãos. Uma família dividida, ela está fadada à ruína. Pode dar um amém? Falando as mesmas coisas. Falando as mesmas coisas. Está atento. Como está o diálogo da sua família, da nossa casa. Isso implica também, irmãos, para a igreja local, porque se você não for uma bênção na sua família, você não vai ser uma bênção na igreja. Se você for insubmisso na sua casa, você vai ser insubmisso no departamento. Você ouviu um amém? Então está tudo interligado, irmãos. A sua casa é a extensão da igreja, e não a igreja é a extensão da sua casa. Amém? Então tem muita gente que na sua casa fala diferente lá no seu lar, e quando chega no departamento vai falar diferente também. Vai estar sempre questionando, tem um coração insubmisso, porque na sua casa é assim. Você ouviu um amém? Então, se a casa não for edificada, se o Senhor não edificar, irmãos, em vão o trabalho, em vão é o trabalho. Como vão andar dois juntos se não estiverem de acordo, falando as mesmas coisas? Unidade, irmãos, deve ser a base da nossa família. Eu sei que existem diferenças na nossa família, um pensa diferente, outro pensa de outro jeito. Mas quando você entende sobre o amor, irmãos, você lê em 1 Coríntios 13, que o amor tudo suporta. O amor tudo crê, o amor é paciente, o amor... Irmãos, o amor se doa. Então, se você na sua família é aquela pessoa que sempre tem razão, dê razão. Doe a sua razão. Esteja pronto a você crescer, amadurecer. Porque é necessário entendermos sobre unidade na nossa família.
Amém, irmãos? Ano que vem, irmãos, vai ser um ano onde Deus vai tratar muito com famílias. Vai chegar um tempo na igreja local, irmãos, que a gente vai parar de fazer muitos eventos, vamos tratar mais da família. Não estou falando que evento é errado, não, irmãos, mas assim, é necessário cuidarmos das famílias, tantas famílias destruídas. E às vezes nós estamos trabalhando na igreja local, é aquilo que fala lá, Salmo 127. Olhamos mais o trabalho, esquecemos da nossa família, que é o nosso primeiro ministério. Amém? Ficar atento para a nossa casa, irmãos. Ficar atento para aquilo que está acontecendo no nosso lar. Nós somos aqueles que vamos guardar a visão da nossa casa. Cultivar a unidade. Cultivar falar as mesmas coisas. Andar juntos. Compartilhar coisas na nossa família, irmãos. Porque Deus planejou a família para ser um sucesso. A sua família é um sucesso. Vou repetir para te abençoar. Sua família é um sucesso. Abre comigo, por favor, lá em Efésios, capítulo 6, verso 1. A gente já está finalizando, vamos ter um momento de rendição ao Senhor. Efésios 6, 1. Quero falar um pouco sobre famílias fortes. Diz assim: filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejais de longa vida sobre a terra. Então, filho, tem algum filho aqui? Precisa obedecer papai e mamãe. Precisa honrar o pai e a mãe. Irmãos, não existe algo referente à nossa família, o filho ficar de mal com o pai ou com a mãe. Isso é inadmissível. Tem alguém aqui? Ficar de mal um pai com a mãe? Não pode, irmãos. Começa a ajustar o seu coração, tem alguma coisa errada. Lembra que nós lemos aqui que Deus criou o homem para ele cultivar o solo? De repente, o seu solo do seu coração, o diabo está colocando pedras. Obedecer. Eu sei que às vezes obedecer não é bom para o filho, mas é necessário. Andando falando as mesmas coisas. Andando em comunhão. Para que sua vida seja bem sucedida, filho, você precisa obedecer aos seus pais. Você precisa honrar seus pais. Aleluia. Verso 4. E vós, pais, não provoqueis os vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Assim mesmo com os pais, não provocar os filhos, mas discipliná-los, exortando, não com ira, não trazendo eles iras, mas como o Senhor, olhando com um olhar de misericórdia, ganhando o coração dos filhos. Amém? Às vezes nós estamos em casa e às vezes nós estamos tão distantes uns dos outros. Outro dia minha esposa falou isso para mim. Às vezes nós estamos perto, mas às vezes estamos tão longe. Eu fiquei atento para aquilo. E eu estou melhorando. Amém, irmãos? Eu sou assim como você, tenho dificuldade, tenho falhas, tenho erros. Mas eu não desisto para melhorar. Então ela falou aquilo, eu falei, opa, ficar atento. Guardar meu casamento. Que minha esposa falar, opa, prestar atenção. Porque ela é minha auxiliadora, minha ajudadora. Amém? Ninguém constrói casa sozinho, é todo mundo junto, os filhos, o pai, a mãe, é todo mundo junto, falando as mesmas coisas. Entendendo que vai ter às vezes dificuldade no relacionamento do lar e você vai ter que saber administrar isso. Às vezes você vai falar com o seu filho não vai fazer bico. Deixa ele fazer bico. Amém? E crescer juntos, irmãos. Porque o projeto de Deus é que a família seja bem sucedida. Amém? Então estamos crescendo aqui essa manhã um pouquinho.
Aleluia. Eu quero trazer uma reflexão para mim e para você sobre honrar a igreja local. O propósito da igreja local é abençoar a sua família. Você que tem pais aqui, como é a frequência do seu filho no departamento dos jovens? Jovem, como é a sua frequência no departamento dos jovens? Pais, precisamos ficar atentos. Você deve ser o primeiro a ser o incentivador do seu filho. Por que não está indo para o discipulado? Ah, está cansado? Ah, o seu líder também está cansado. O seu líder trabalha. Fica atentos, irmãos. Porque o discipulado dos jovens é para os jovens. É para que os jovens sejam abençoados. É uma palavra para os jovens. Então, eu, como minha família, eu preciso ficar atento. Minha casa, como estão os meus filhos, como está a frequência? Tem acampamento? Não tem? Tem conferências, jovens? Eu preciso ser o primeiro a semear na vida do meu filho. Fazer inscrição. Crescendo junto. Porque o departamento do jovem é para te auxiliar na criação do seu filho. Eu como líder dos jovens, eu não estou aqui para competir com você. Pelo contrário, eu estou aqui para que você me ajude. Então, se o seu filho tem alguma dificuldade, procura o líder dos jovens, que sou eu, o vaso que vos fala. Poxa, Valzinho, meu filho está com dificuldade em tal área. Ei, nós vamos chamar, vamos conversar. Às vezes a gente está lá e não sabe. Porque o líder não tem bola de cristal. Amém, irmãos? Estamos trabalhando junto. Não estamos competindo, pelo contrário. Eu preciso da sua ajuda, pai. Mãe, eu preciso da sua ajuda. Eu preciso que você entenda, fala as mesmas coisas com o seu líder, com o líder do seu filho, para que possamos crescer juntos. Amém? Então, como está a frequência do seu filho? Como está a atividade do seu filho no grupo dos jovens? Você precisa ficar atento nisso. E é você que ajuda o líder dos jovens. Como? Fiscalizando, ajudando. E se seu filho estiver com dificuldade, procura o líder dos jovens. Amém? Aleluia. Discipulado para casais. Você que é casado, irmãos? Como está a frequência no discipulado para casais? Irmãos, um departamento que foi criado esse ano para abençoar os casais. Eu não sei quanto a você, irmãos, mas às vezes a gente se desdobra para estar aqui, porque é um momento para os casais. É um assunto para os casais, para que os casais sejam abençoados, irmãos. Foi um tempo maravilhoso esse tempo. Quantos biscoitos foram quebrados, quantas coisas foram ajustadas ao decorrer desse ano. Então, se eu sou casado e a minha frequência no discipulado para casais está baixa, eu preciso analisar. Veja que você chega aqui na hora do amém, mas venha. Faça alguma coisa, se mova. Porque a igreja local está empenhada em ajudar a sua família. Começamos com jovens, agora com o departamento de casais, que não tinha, está tendo esse ano, porque houve necessidade. Então eu preciso corresponder. Eu preciso me mover, irmãos, porque trabalho, todo mundo trabalha. Dificuldade todo mundo tem. Precisamos parar de dar desculpas, irmãos. E nos mover com aquilo que traz benefício para a minha família. Irmãos, aquilo que traz benefício para a minha família, eu preciso ser o primeiro a estar. Traz benefício para o meu casamento, eu sou o primeiro a estar. Mesmo que eu seja depois, chegue lá, meia hora depois, mas eu vou estar lá. Eu vou me mover, eu vou fazer alguma coisa. Salvo se você não pode, você trabalha por escala, aí já é outra coisa, mas o seu coração está lá. Ah, Senhor, queria estar lá. Ah, cria expectativa. E o de repente do Senhor vai te alcançar. Amém? Departamento dos homens. E às vezes alguns homens só estão nos eventos. Aí tem pescaria, o pessoal está lá. Tem churrasco, o pessoal está. Mas quando tem o culto dos homens, não está. Ei, homem, vamos matar a bola no peito. Ah, não gosto disso, não gosto daquilo. Ei, não é o gostar. Os eventos
Não é para te satisfazer, é para que nós entendamos sobre comunhão. Teve um dia, eu vou dar um testemunho para você. Teve um dia que nós marcamos, foi uma pescaria, não sei, eu gosto de pescar. E depois a pescaria foi cancelada. Aí eu, no outro evento que ia ter, eu não lembro agora qual evento que ia ter, eu falei, não vou não. Aí o pastor foi e me mandou, poxa, Valzinho, não vai não, Valzinho? Porque o Valzinho sempre está. Aí eu, pastor, não vai ter pescaria. Ele, rapaz, deu chute na canela. Ô, rapaz, o importante é comunhão, o importante é estar junto. Irmãos, precisamos de pessoas para nos levantar. Eu, poxa, pastor, é mesmo, botei logo, fui lá rápido, botei meu nome. Amém, irmãos? E às vezes as pessoas fazem biquinho, eu não vou porque isso, eu não vou porque aquilo. Ei, não é só pensando em você, é por causa da comunhão. O evento não é só sobre você, é por causa da comunhão, é estar junto. E o start foi ligado para mim naquele dia. Eu falei, é mesmo. Obrigado pelo nosso pastor, que sempre está lá, pronto para dar um chute na canela. Crescer juntos, irmãos. Avançar. Entender sobre unidade. Então, se eu sou homem aqui dessa igreja, eu congrego aqui, e tem um departamento de homens aí, quando tem algum evento, eu preciso ser o primeiro a estar. Cadê os homens aí? Cadê os homens? Amém? Porque ali vai tratar coisas para homens. Para se posicionar, para a gente se levantar, para a gente tomar vergonha na cara, em alguns assuntos, amém? Ali vai ser só para homem, então vai descer o cajado. O que é para nós homens, irmãos? Então, como eu trato esse departamento? Porque esse departamento ele vai fazer, se você é casado, um esposo melhor. Vou te dar mais uma oportunidade. Esse casamento, se você é casado, esse departamento, se você é casado, ele vai te fazer um esposo melhor. Um filho melhor. Um liderado melhor. Irmãos, o propósito de cada evento é para que você melhore. Seja a sua melhor versão. Você sai daqui impactado. Esse é o propósito de nós estarmos aqui. Amém? Então, o departamento de homens eu preciso atentar. Como está a minha frequência? Departamento de mulheres. Às vezes é uma dificuldade, apesar que a mulher já está mais à frente que o homem nesse quesito, né? A mulher já está fazendo quase conferência aqui, né, pastor? E a gente está ainda lutando, ainda construindo os tijolinhos, mas a gente está indo, Mas mulheres, fique atento, fique atenta. Aquilo que promove para você, mulher, jovem, esteja nesses ambientes de comunhão. É tudo pensando em você, os assuntos é para você. Não trate como comum aquilo que é extraordinário. Vou repetir, não trate como comum aquilo que é extraordinário. Assuntos para você, mulher. Tratar sua autoestima, tratar você, cuidar de você. Aleluia. Departamento de solteiros. Tivemos o culto de solteiros, que foi uma bênção. E foi uma dificuldade para o solteiro estar aqui. O pastor teve que fazer uma convocação, irmão, isso é vergonhoso. Uma igreja que cuida da família. Começamos com jovens, casais, né, homens, mulheres, agora solteiros. Irmãos, não sei se você consegue imaginar isso, pensar sobre isso, mas a sua igreja ama a sua vida. Amém. Irmãos, honre a sua igreja local, irmãos. Vamos parar de dar desculpa. Parar de mimimi, irmãos. Assumir a responsabilidade. E às vezes parece que as pessoas que estão promovendo, parece que está fazendo que por obrigação. Que você esteja. Não, irmãos, você não tem que estar aqui por obrigação, não. Mas que você entenda, mude a mentalidade. Se esse evento está promovendo algo bom para mim, eu preciso estar. Amém? Checar seu coração. Então, você que é solteiro, fica atento. Teve um culto maravilhoso para você. Plenos e felizes. Olha só que coisa maravilhosa.
Porque às vezes o solteiro ele passa por dificuldade, tanta pressão, tantas coisas. E você teve um evento para te abençoar. Para falar para você que você é pleno e você é feliz. Aleluia. Já estou finalizando. Departamento de crianças. Pais, vamos colocar os nossos filhos no DI. Coisas extraordinárias têm acontecido lá no DI. Coisas maravilhosas têm acontecido. Então, vamos intensificar essas coisas. Amém? Aleluia. Eu quero finalizar com Provérbios 24:3. Você achou? Provérbios 24:3 diz assim: com sabedoria edifica-se a casa, e com inteligência ela se firma. Pelo conhecimento se encherão as câmaras de toda sorte de bens preciosos e deleitáveis. Então aqui o segredo: sabedoria, inteligência e conhecimento. Amém? Que possamos aplicar essas três bases da nossa família: conhecimento, sabedoria, inteligência. Que venhamos a encher as câmaras da nossa casa com conhecimento, sabedoria e inteligência. Essa é a nossa parte. Amém? Fica de pé, em nome de Jesus. Com seu renomado ministério itinerante, além de programas de rádio e TV, a evangelista Kate McVeigh tem tocado milhões de pessoas ao redor do mundo com a pregação do Evangelho. A editora Rema Brasil tem a honra de publicar o primeiro livro em português desta grande mulher de Deus. 12 maneiras de ser uma bênção para a sua igreja. Preciosos conselhos práticos que lhe ajudarão a se envolver e a servir na sua congregação, sendo um grande auxílio para o seu pastor. Descubra que, na medida em que a sua igreja cresce, você pode crescer junto com ela. 12 maneiras de ser uma bênção para a sua igreja. Disponível em versão impressa e digital. Rema Brasil Publicações. A palavra da fé em suas mãos.